Três amigas que moravam juntas e tiveram suas vidas marcadas por uma tragédia que levou à vida de pelo menos duas delas. Adriane, Leslie e Lauren moravam na região vinícola da Califórnia, na cidade de Napa. E até o Halloween de 2004, era uma cidade aparentemente tranquila e que não registrava um assassinato há mais de 2 anos. Essa tragédia também nos deixa um aviso. Não importa o quão seja o lugar seguro, sempre tranque as suas portas. Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo. E se tu caiu aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. Esse é o nosso 4º episódio do especial de Halloween, que envolve crimes de Halloween e outras histórias. Então já maratona, compartilha com um amigo que também gosta. E agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Adriane Sogna e Leslie Mazahara tinham 26 anos e dividiam uma casa com sua amiga Lauren Meazzi. A casa ficava em Doe Street, em Napa Valley, na Califórnia. As meninas se davam bem e gostavam de dividir a casa, elas tinham uma boa relação. Porque quando chegavam no final do dia, antes de se recolherem para os seus quartos, elas tinham com quem conversar e falar sobre o dia e contar o que tinha acontecido. Às 7 horas da noite de Halloween, Lauren, que era a terceira amiga, voltava para casa depois de um dia cansativo de um domingo de futebol. Ela era jogadora e gostava muito. Após ela jogar, ela também foi fazer compras. Então tudo que ela queria era chegar em casa e descansar. Mas assim que ela estacionou seu carro na Doe Street 2631 em Napa Valley, ela pôde notar uma esfinge de bruxa, que deixava bem claro que aquela casa seriam bem-vindas crianças para doces ou travessuras. Apesar dela não gostar muito dessa festividade, não ter ficado muito animada, ela ajudou as duas amigas a distribuírem doces para as crianças. Adriane e Leslie se divertiam muito e fingiam até mesmo espanto quando as crianças tocavam a campainha com as suas fantasias de gnomos, fantasmas, bruxas. Elas estavam bastante felizes naquele dia. Mas Lauren não estava tão contente quanto as duas amigas. Mais tarde ela diria que não era porque ela não gostava de crianças, mas sim porque ela tinha uma cachorrinha chamada Chloe, que já era bastante velhinha e irritadiça. Essa cachorrinha era de uma raça mestiça com pastor alemão. E todas as vezes que a criança tocava a campainha, ela ficava extremamente agitada e latia bastante. E isso incomodava muito a Lauren. Mas em poucas horas os doces já estavam acabando e as meninas iriam se recolher em seus quartos para poderem dormir. Porque mesmo sendo noite de Halloween, elas não tinham planos de ir para nenhuma festa naquele local, porque era um domingo e no dia seguinte elas iriam trabalhar. Então, por volta das 11 horas da noite, Adriane e Leslie, que dormiam em quartos separados, subiram para o andar de cima para se recolherem em seus quartos. Lauren dormia no andar de baixo, apagou as luzes, trancou as portas e se recolheu também. Infelizmente, o que elas não sabiam, que lá fora tinha um homem que estava vigiando a casa e esperando tudo ficar tranquilo para poder invadir. Enquanto ele esperava a casa ficar totalmente silenciosa e a rua totalmente escura, ele fumava um cigarro atrás do outro e jogava as bitucas pelo chão. Finalmente, por volta das 2 horas da manhã, ele se sentiu totalmente seguro e invadiu a casa pela janela da cozinha, que ficava no andar de baixo. Lauren, como vocês já sabem, que dormia no andar de baixo, foi acordada por rosnados e latidos da sua cachorra. Mas ela achou que era gato da vizinhança, virou para o lado e começou a dormir novamente. Mas, poucos minutos após, ela pôde ouvir passos subindo as escadas. Mas ela pensou que se tratava do namorado de Leslie e ignorou novamente, voltando a dormir. Mas antes mesmo que ela pudesse chegar no sono profundo, ela escuta um barulho novamente, que mais tarde ela descreveria como um grito de gelar o sangue. E em seguida pôde ouvir também passos ainda mais fortes e barulhos de vidro quebrando. Na escuridão total, Lauren abriu a porta dos fundos e saiu de casa em direção ao quintal, onde permaneceu escondida, com medo de ser a próxima vítima. Ali ela pôde ouvir os gritos de desespero das suas amigas pedindo socorro,
mas infelizmente ela não tinha coragem de fazer nada, pois temia que poderia ser a próxima vítima. Minutos após, ela pôde ouvir o intruso descendo as escadas e quando ela finalmente se sentiu segura, ela adentrou a casa novamente. Ela então subiu as escadas nas pontas dos pés e foi em direção ao quarto de Adriane, que era o primeiro quarto. Ao chegar lá, ela tem uma visão horripilante. Todo o chão do quarto estava coberto de sangue. Já Leslie estava de bruços, deitada em uma pilha de roupas cobertas de sangue, com vários ferimentos de faca pelo seu tronco e braços. Adriane, apesar de muito ferida e perdendo muito sangue, ela permanecia lutando pela sua vida. Lauren desceu as escadas completamente desesperada, escorregando no sangue das amigas, tentando achar o telefone da casa para ligar para o 911. Mas quando finalmente ela chegou à cozinha para poder pegar o telefone, ele estava mudo e não completava a ligação. Ela então correu para o seu carro, pegou seu celular e ligou para o 911, fugindo daquele local, pois ela temia ainda estar em perigo. Quando a polícia e os serviços de emergência chegaram até o local do crime, puderam oficialmente declarar Leslie Mazahara como morta. Adriane Sogna seguia lutando pela sua vida e foi levada para o hospital. Ainda no caminho, ela recebia os primeiros socorros, mas infelizmente, antes mesmo de chegar até o hospital, ela veio a óbito. Lauren, a sobrevivente, começou a contar à polícia o que teria acontecido naquela noite, porém ela foi incapaz de dar uma descrição do assassino, pois, segundo ela, estava se escondendo com muito medo e não teve coragem sequer de olhar para ele quando ele fugiu da casa. Na manhã seguinte, os moradores daquela região tranquila estavam totalmente em choque. Eles queriam saber quem teria sido o homem que tirou a paz daquele lugar tranquilo. Enquanto isso, a polícia e os investigadores vasculhavam meticulosamente a cena do crime, atrás de alguma evidência que pudesse ajudar no inquérito para a solução daqueles assassinatos. Enquanto isso, a família das meninas eram avisadas do que teria acontecido naquela noite. Das evidências que eles encontraram, puderam achar pontas de cigarros, e como nenhuma das três fumava, eles deduziram que poderia se tratar de cigarros que o assassino poderia ter fumado antes de invadir a residência. No local também foi encontrado bastante sangue, como vocês já sabem, porém, também foi encontrado o sangue de uma terceira pessoa, que mais tarde o DNA revelou que era do assassino. Enquanto isso, eles não conseguiam chegar no assassino de fato, eles queriam saber um pouco mais da vida das meninas, se elas tinham alguma inimizade e quem poderia fazer aquilo com elas. Pois talvez com essas informações, eles poderiam assim localizar um suspeito. Leslie Mazahara havia nascido em 1º de agosto de 1978 e era uma nativa da Carolina do Sul e ex-rainha da beleza. Ela era Miss dessa cidade aqui que eu tô colocando pra vocês, que eu não tô sabendo pronunciar, e se eu tentasse não me seria totalmente ridículo. E ela havia se mudado há pouquíssimo tempo para Napa Valley, na Califórnia. O motivo da sua mudança aparentemente era porque a sua mãe morava lá e ela queria ficar mais próxima dela. Ela também trabalhava em uma vinícola nas proximidades de Rutherford e foi descrita por amigos e familiares como tendo uma personalidade bastante alegre e contagiante, e que ela era capaz de elevar o humor de todos com a sua simpatia em questão de minutos. Leslie também era descrita pelos amigos como destruidora de corações, mas não de uma forma ruim, não que ela fizesse isso propositalmente, mas que, segundo ele, naturalmente ela era bastante popular no meio dos homens, e por conta disso ela havia tido alguns namorados, mas que aparentemente, após o término, ela manteve uma boa relação com todos. Com esses relatos, a polícia começou a investigar o computador de Leslie atrás de alguma pista para chegar até o assassino, mas o máximo que eles encontraram foi um e-mail de um ex-namorado que teria pedido Leslie em casamento e ela teria recusado o pedido. Mas rapidamente a sua relação com o assassinato das garotas foi descartada. Para a polícia, Leslie parecia ser o alvo mais provável. Eles acreditavam que ela poderia ter cruzado com algum homem que ficou obcecado por ela e resolveu matá-la. Já Adriane Sogna, a segunda jovem assassinada, nasceu em 30 de dezembro de 1977, em Calistoga, Califórnia. Era jogadora de vôlei e, aos 16 anos, viu a morte passar bem diante dos seus olhos em um acidente de carro. Apesar de ter saído dessa com vida, ela ficou com algumas sequelas,
como perda de memória de curto prazo e dificuldade na leitura. Mas apesar de todas essas limitações, ela conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade, se tornou engenheira civil e conseguiu um trabalho. Nesse trabalho ela fez várias amigas, mas se aproximou de uma em específica, Lily Prudhomme, que em pouco tempo elas já estavam fazendo várias coisas juntas, saindo após o trabalho, indo à academia e até mesmo ela chegou a frequentar a casa que ela dividia com as amigas. Naturalmente, ela frequentando a casa que a Adriane dividia com as meninas, ela teve contato com Leslie, mas elas não chegaram a se tornar amigas. Lily tinha um noivo que se chamava Eric Coupler e logo ela começou a incluí-lo na rotina delas. E ele também começou a frequentar a casa das garotas. Eric era apenas o segundo homem a visitar a casa das garotas. O primeiro teria sido namorado de Leslie. E ele não chegou a conhecer as outras duas jovens. Lily e Eric formavam até um belo casal. Estavam noivos e realmente tinham pretensão de se casar. Mas em um determinado momento, eles acabaram brigando e se separando, pois segundo Lily não estava dando mais certo. A partir de então, Adriane e Lily começaram a planejar uma viagem juntas para a Austrália. Algumas fontes afirmam que elas tinham até mesmo data marcada, que seria 21 de dezembro daquele mesmo ano. Mas por motivos óbvios, essa viagem nunca aconteceu. E 2 semanas depois, Lily organizou uma vigília junto com familiares e amigos de Adriane, e Eric Coupler também compareceu. As investigações continuavam e já estava ficando bastante desgastante não achar nenhum suspeito. Ao todo, os policiais entrevistaram mais de 1.500 pessoas. Entre outras medidas tomadas, estavam a coleta de amostras de DNA de possíveis suspeitos. Alguns dos suspeitos que tiveram a amostra de DNA recolhida eram namorados de Leslie, mas mesmo com essa grande investigação, não chegaram a ninguém. Por algum motivo, razão ou circunstância, a polícia não considerou Eric Coupler como principal suspeito. Apesar dele ter frequentado a casa das meninas, não foi colhido o DNA dele. Com o tempo passando, os familiares ficavam cada dia mais tristes e frustrados, sem nenhuma resposta. E eles sempre exigiam que as investigações continuassem com seu andamento normal. Alguns meses se passaram e Lily e Eric acabaram reatando. E Lily, que era a melhor amiga de Adriane, decidiu que após o assassinato da amiga, a vida era muito curta para esperar qualquer coisa. E decidiu que naquele mesmo ano, 11 meses após o assassinato da amiga, iria se casar com Eric. A mãe de Adriane, Arlene Allen, foi convidada para esse casamento, onde tiveram homenagens a Adriane e tocou inclusive sua música favorita, To We Be The Love. Foi uma ocasião alegre, mas ao mesmo tempo triste, já que claramente estava faltando alguém ali. No momento da cerimônia, a mãe de Adriane chegou a ler também um trecho da Bíblia em homenagem à filha. Nesses 11 meses, a polícia já tinha feito de tudo. Conversado com mais de 1.000 pessoas, tinham mais de 200 evidências circunstanciais e mesmo assim não conseguiam localizar o suspeito. Então, em 22 de setembro de 2005, a polícia divulgou que o DNA da saliva de cigarro e o de sangue batiam com a mesma pessoa. Além disso, um fato que chamou bastante atenção da polícia foi o fato da marca de cigarro, que não era muito popular. Essa marca estava no mercado na época dos assassinatos há pouco menos de 4 meses. A polícia divulgou essa informação abertamente. Eles tinham esperança que alguém visse e desse qualquer informação de quem era o suspeito que fazia uso daquela marca de cigarro em específica. Mas, para a surpresa da polícia, no dia 27 de setembro daquele mesmo ano, eles não só receberam a evidência a mais, como o próprio culpado se apresentou na delegacia confessando o crime. Eric Coupler, acompanhado da sua esposa Lily e da sua família, se entregou, confessando assim o assassinato de Leslie e Adriane. Pois Camel Toxic Gold era a marca favorita de cigarro dele, e ele temia que alguém o descobrisse. Antes dele se entregar, ele conversou com a família, que convenceu que ele fosse até a polícia, pois assim seria muito melhor para ele. Pois eles também deduziram que com essas informações, facilmente ele seria ligado aos assassinatos. Pouco se sabe sobre Eric Coupler, mas o que as pessoas relataram que ele era o clássico homem tímido e quieto. Trabalhava como agrimensor e nunca teve problemas com a lei, nem por uma infração de trânsito. A notícia deixou Lauren e seus conhecidos totalmente chocados,
tanto pela brutalidade como a frieza, ao ponto de convidar a mãe de Adriane para o seu próprio casamento, e até mesmo ter participado da vigília à luz de velas em homenagem à morte da garota. Quando a mãe de Adriane ficou sabendo que Eric teria sido responsável pela morte de sua filha, ela disse ter se sentido bastante triste, tanto quanto o dia que a sua filha teria sido assassinada. Naturalmente, a inocência de Lily foi questionada. Eles queriam saber o que ela sabia sobre o envolvimento do marido no assassinato das meninas. As pessoas chegaram a afirmar que era muito difícil acreditar que ela se deitou do lado dele durante 11 meses e nem sequer desconfiou de nada. Lily, por sua vez, disse que não fazia ideia de que o homem que ela teria se casado era o responsável pelo assassinato das suas duas amigas. Mais tarde, ela falou no tribunal que alguns dias antes de Eric confessar, ela sabia que tinha algo perturbando muito. Nesse dia, ela chegou a conversar com ele e disse a ele que não tinha nada nesse mundo que fizesse ela o amar menos. E concluiu dizendo que naquele dia, aquelas palavras eram extremamente verdadeiras, o quanto são hoje. Em outras palavras, ela quis dizer que o amará incondicionalmente, independente do que ele teria feito. Por outro lado, a mãe de Adriane chegou a dizer que ela e Lily eram como irmãs, e que era difícil para ela acreditar que Lily soubesse do envolvimento do marido. Nenhum motivo foi divulgado oficialmente para os assassinatos. O próprio Eric foi incapaz de explicar a motivação dele. Ele disse à polícia que ele mal conseguia se lembrar do dia do ocorrido. No entanto, a teoria mais provável que as autoridades defendem é que Eric ficou enciumado e se sentiu ameaçado pela amizade de Adriane com Lily, pois ele tinha medo que Lily passasse mais tempo com Adriane e interferisse assim no relacionamento dele com a sua futura esposa. Noite de Halloween eles já não estavam muito bem, estavam separados, e Lily se recusou a passar a noite com ele e ele estava muito bêbado. Então a motivação dele, aparentemente, ele achava que a Adriane era culpada daquilo tudo. Ele falou também que, embora tivesse uma leve lembrança do que teria feito naquele dia, ele não se lembra de ter pegado uma faca e assassinado as meninas. Ele lembrava de ter fumado cigarro, de ter entrado pela janela, mas não lembrava muito mais do que isso. Nossa, que cômodo, hein, gente? Ele não lembrava justamente do assassinato. Quando questionado o que ele teria feito com as suas roupas ensanguentadas, ele disse que acendeu uma fogueira e queimou elas. Para o promotor, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e essas atitudes dele demonstravam clareza em fazer tudo meticulosamente para não ser pego. Ele também disse não se lembrar do que teria feito com a arma do crime e ela nunca foi encontrada até os dias atuais. Leslie, aparentemente, pelo que os promotores acreditam, só morreu porque no momento que ela ouviu a Adriane pedindo socorro, ela foi ajudar a amiga e acabou sendo alvo também. Mas ainda restam dúvidas se a intenção dele era matar todas as garotas da casa. Muitas respostas, como vocês já sabem, ele se recusa a dar. Mas em uma breve declaração ele chegou a dizer que ele temia que seu raio de luz, que era Lily, no seu mundo negro, pudesse entrar em colapso. Porque na mente perturbada dele, ele acreditava que a Adriane estava envenenando o relacionamento deles. As garotas chegaram a entrar em luta corporal com ele, e foi graças a isso que ele ficou arranhado, acabou se machucando e o seu sangue ficou no local. E assim, realmente teve a evidência final, junto com a confissão dele. Ainda no tribunal, ele lamentou as suas ações e disse que era um homem quebrado, e que não conseguia imaginar uma explicação cabível para os seus atos pecaminosos, e que ele se sentia bastante mal pela terrível agonia que ele fez as pessoas passarem, e que também não tinha sequer mais palavras para poder escrever e nem se desculpar com nada. Eric Coupland então foi acusado, formalmente, de assassinato em primeiro grau e se confessou culpado de ambas. Após discussões com familiares da vítima, advogados de Eric Coupland e a promotoria, eles chegaram a um acordo que Eric passaria o resto da vida atrás das grades, mas sem a possibilidade de uma condicional. Em troca disso, seria retirada a pena de morte dele. Ele também renunciou aos seus direitos de apelar, e também sobre o seu direito de falar sobre o caso com qualquer pessoa, o que significa que ele é terminantemente proibido de dar entrevistas, fazer livros ou qualquer coisa que o beneficie financeiramente sobre a morte das garotas.
e podemos nunca saber o que realmente motivou para cometer um ato tão cruel. Em sua audiência de sentença, a mãe de Leslie chegou a dizer a Eric Coupler que pelo resto da vida, ele e a família dele vivenciarão tudo e até um pouco mais do que ela está vivenciando. Eles vivenciarão desespero, desesperança, violência e que sentirão na pele o terror de saber que ele passará o resto da vida na cadeia. E queria muito dizer que perdoava ele, mas infelizmente, naquele momento, ela não conseguiria. E concluiu dizendo que ela ora muito para que nenhum filho se torne assassino, porque nenhuma mãe merece passar por isso. Já a mãe de Adriane disse após o julgamento que estava bastante satisfeita com a sentença e que era a melhor coisa que poderia ter acontecido para todas as famílias. E disse também que não quer passar o resto da vida se preocupando com Eric e que apesar dela ter sofrido uma grande perda, de uma porta de sofrimento que nunca vai fechar para ela, ela pretende seguir a sua vida. Lauren Meazza, a colega que sobreviveu àquela noite brutal de Halloween, deixou Napa e se mudou para Los Angeles, pois ela disse se sentir mais segura em uma cidade maior, onde a violência era algo normal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a quem ficou até o final. Desculpa qualquer coisa. Foi muito difícil gravar esse vídeo. Estou lidando com calor direto aqui no meu estúdio e foi muito complicado conciliar o meu pensamento com o calor. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com um amigo que também gostem. E até o próximo vídeo. Tchau!